Fala galera, beleza? Eu sou o Renan, mas a galera me chama de Renanzinho. Eu trabalho no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu sou desenvolvedor Python e trabalho como cientista de dados. Eu sou de Minas, eu sou mineiro, e como eu trabalho com dados, eu virei um mineiro de dados. E ganhei essa pixel art do designer da nossa equipe. Achei bem legal. Depois anota aí pra gente trocar uma ideia, tomar uma cerveja mais tarde. Bom, na nossa área, uma das linhas de trabalho com machine learning, inteligência artificial, é a classificação de documentos. A gente tem uma miríade de documentos e a gente precisa categorizar esses documentos, colocar ele em caixinhas diferentes, baseado no seu conteúdo. Então, como é que é esse workflow, mais ou menos, né? A gente recebe uma tabela, inúmeros, centenas de milhares de números de processos. A gente escreveu um script que vai no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e raspa esses processos. Então, pelo número, a gente entra no site, 24 horas por dia, baixa os documentos, salva no banco, persiste no banco e fica fazendo isso 24 horas por dia. E depois a gente vai tentar classificar esses documentos, colocar nas categorias que eles pertencem. Só que antes de fazer essa classificação, a gente dá um passo a priori. A gente precisa limpar esses dados, a gente precisa preparar esses dados. Não adianta a gente usar um modelo estatístico, um modelo de machine learning robusto, se nossos dados estão ruins. O nosso modelo vai ser tão bom quanto os dados que a gente entrar com eles. Então vale a pena a gente gastar um tempo, olhar para os nossos dados, namorar nossos dados e tentar entender, limpar ele, sanitizar nossos dados. Geralmente a gente fala que esse sanitização e modelagem segue o princípio de Pareto, né? 80% do tempo a gente vai gastar limpando, quebrando cabeça, e os outros 20% que a gente vai fazer a parte legal, que é aplicar o modelo, fazer o diagnóstico. Então, de vez em quando, acontece isso aqui nos textos que a gente traz do TJ. Parece que o autor quis dar uma ênfase em algumas palavras e ele explita, ele dá espaço nas palavras. Igual aqui a gente tem homólogo espaçado. A gente não pode perder essas palavras, a gente não pode deixar que elas fiquem assim. Uma palavra que o autor parece que quis dar uma ênfase, então ela parece importante para esse documento. Esse caso a gente resolveu com uma regex. A gente escreveu uma regex simples que identifica esse padrão e remove o espaço dos caracteres dessa string. Beleza, já começamos a limpar nossos dados. Só que outra coisa que acontece é o erro de ortografia. É menos, mas acontece. E como é que a gente começou a tratar isso? A gente teve uma primeira abordagem. A gente ia palavra por palavra, procurava no dicionário. A gente olhava token por token e procurava no dicionário. Essa palavra existe? Se ela não existe, qual é a palavra mais próxima desse dicionário que pode entrar aqui? E ficou horroroso. Porque, por exemplo, aqui o julgo extinto, onde a pessoa escreveu o julgo errado, esse método que a gente criou poderia substituir por julho extinto, e não faz sentido nenhum, a gente perdia a informação e provavelmente esse texto poderia ser classificado de forma errada. Então, depois de bater cabeça, de experimentar outras coisas que não funcionou, a gente foi para a literatura. Falar, cara, o que os pesquisadores estão fazendo para fazer uma correção automática de texto? E aí a gente se deparou com esse paper que propõe uma correção de ortografia baseada em n-gramas. Eu vou mostrar para vocês que são n-gramas. E ele se baseia no teorema de Bayes, uma teoria de probabilidade, que a gente vai usar o contexto, o entorno da palavra. Qual é a palavra do lado dessa que está errada que melhor representa essa, que aumenta a probabilidade de corrigir a palavra errada? Então, como é que funciona? Então, tem uma palavra errada nesse texto, está lá, MLTA incidente. Bom, é um erro de ortografia, essa palavra não existe. A gente procurou cada token no dicionário e essa a gente não achou no dicionário. Esse dicionário a gente criou com heurística, fomos criando e conversando com pessoas que entendem do assunto, criamos nosso dicionário e essa palavra não existe. Então a gente tokenizou, removemos aqui pontuação. Tem laser aqui? Acho que é o laser. Não sei. Enfim, então a gente, com essa regex, a gente tira pontuação, vírgula. Depois a gente tokeniza, usando a biblioteca NLTK para português. Ela já faz uma parada legal para a gente, com hífen, palavras com crítico e tudo mais. E a gente remove as stop words, são aqueles ruídos, né? São conteúdo que aparece muitas vezes que não traz informação para a gente. É como se fosse um ruído de sinal. A gente precisa tirar isso para não contaminar a nossa análise. É importante também que essas stop words a gente não tirou de lugar nenhum, a gente criou, a gente analisou nosso corpus, e para cada corpus que a gente vai analisar, a gente cria nossas stop words.
Claro que tem aquelas que são repetitivas, os artigos, né, as preposições, mas a gente criou com carinho nossas stop words. Então está ali a tokenização do nosso documento. E depois a gente cria os bigramas. No nosso caso, o nosso n-grama foi de 2, o bigrama. Ele vai pegando cada palavra com a sua vizinha e vai criando parzinhos. Então ali 102 cabe, 140 cabe autor. Então a gente faz isso para todo o texto. E depois a gente faz isso para o corpus inteiro. A gente pega o corpus lá, que tem milhares, centenas de milhares de documentos, e a gente pega cada parzinho. Então, por exemplo, a frase, a colocação, parte autora, ela apareceu 67 mil vezes, quase 68 mil vezes no nosso corpus. Então a gente fez isso para o documento inteiro. Splita em token, faz o bigrama, beleza. E aí, a palavra que está errada, a gente gera umas combinações, a gente gera algumas sugestões. A gente insere letra, tira letra, troca letra de lugar, deleta a letra. Então aqui ele gera aqui para essa palavra multa, gerou 324 sugestões. Então esses aqui são uns exemplos. E a gente vê quais dessas palavras que melhor se encaixa naquele lugar. E aí a gente vê que a palavra multa, incidente, a palavra multa, ela está próxima de incidente várias vezes, né? Então ela é mais provável de estar nesse lugar. A gente criou um corretor, na verdade a gente não criou, a gente reproduziu esse corretor, que ele é context aware, né? Ele se preocupa com o seu entorno para fazer essa substituição de palavras, essa correção de palavras. Bom, e agora a gente vai para a classificação. Limpamos os dados, a gente faz outros passos para a limpeza dos dados, mas beleza, chegamos na classificação dos documentos. E a galera me pergunta, pô, você está usando blockchain, quantas camadas da rede neural, quantos GPU você está usando? Cara, nada disso, a gente começou com, regex. Nossa regex resolveu o problema pra caramba, cara. E a pessoa fica muito chateada quando a gente fala que usa expressão regular. Ela esperaria que a gente usasse redes neurais, né? Mas aqui a regex resolveu bastante o nosso problema. E é bem legal usar regex porque é um processo interativo. A pessoa que entende do assunto senta do seu lado e vai falando, pô, testa esse termo, tira esse termo. Se esse termo tiver nesse documento, bom, ele pertence a essa classe. Mas se ele tiver esse outro termo, bom, ele já não pode pertencer a essa classe. Então a gente meio que vai evoluindo com as nossas regex até chegar num nível satisfatório. E para esse caso que a gente queria dizer se um documento ele é uma sentença ou não, então a sentença é onde o juiz bate o martelo, onde ele dá a pena, onde ele finaliza o caso, a gente teve um acerto razoável. A gente foi evoluindo o nosso mineirinho de dados, então ele começou já com uma acertabilidade boa, e a gente foi evoluindo. Esse processo é interativo, né? A gente testa, a pessoa valida, volta pra gente. Pô, adiciona mais termos, melhora essa regex. E assim, até a gente chegar aqui numa acurácia aí, média de 90 e poucos %. Para esse caso, ficou bem legal. Então, regex é nosso aliado, não só para classificação, mas para extração de entidade nomeada. Então, a gente quer saber quem é um personagem num documento, a data que ele cometeu um crime. Então, a regex ela ajuda a gente nisso também. Então, ela é nossa super aliada. Ela não cria tanto animação quanto o machine learning, mas ela ajuda a gente. E isso se espalhou no nosso setor. Outros setores começaram a buscar a gente para fazer essas classificações. São muitos documentos, a ordem de grandeza é de centenas de milhares. E eles precisam organizar esses documentos. Só que não dá para a gente ficar fazendo esse processo interativo com todos os setores. Foi aí que a gente fez, cara, ao invés da gente criar as regras com regex, vamos deixar um modelo estatístico aprender essas regras para a gente, vamos imputar dados para esse modelo, deixa ele aprender as regras para a gente. Só que a gente precisa de massa de treinamento. Foi aí que a gente criou um labelizador. Nem sei se existe essa palavra, mas... Que é o seguinte, a gente é um projetinho Django, molezinha, que a gente cria campanhas e distribui para o pessoal que entende do assunto categorizar esses documentos para a gente, criar massa de treinamento. Então aqui é um indivíduo que já fez 32%, ele já respondeu algumas perguntas, e a gente apresenta um documento para ele e, por exemplo, a gente pergunta, o texto que a gente apresenta é uma sentença? Se não consigo afirmar. Caso sua sentença, esse trecho destacado é um dispositivo da sentença, em caso positivo, essa sentença ela é procedente, improcedente. Então a gente criou essa ferramenta para as pessoas criarem os targets para a gente, os labels para a gente, as pessoas que entendem criar essa ground truth. E aí a gente começou a ter massa para treinar. Acabava a campanha, a gente pegava os dados e ia treinar nosso machine learning. Então a gente teve o caso do CAL consumidor. O que é o CAL consumidor? É um centro de avançado de operação, acho que é isso, que ele estava tratando sobre cobranças indevidas de consumidor.
Então a gente tinha uma miríade de documentos e a gente precisava dizer para eles criarem tutelas coletivas, para eles entrarem com ações coletivas contra as empresas que estavam abusando dos consumidores. A gente precisava dividir entre cobrança sob ameaça, negativação indevida, cobrança de serviço não fornecido, entre outras classes. Então a gente pegou a massa de treinamento que eles criaram para a gente e fomos lá, né? Então a gente tinha mais ou menos 80 mil documentos nesse corpus. Fizemos como manda o script, né? Dividimos em grupo de teste, grupo de treinamento. Então aqui, nosso grupo de teste tem 30% dos dados, 24 mil. Então fomos seguindo o script, aquele cursinho lá da Udemy que a gente aprende a diferenciar íris, versicolor, virgínica e não sei onde. Então vamos lá. Aplicamos um algoritmo de naive Bayes, que é um classificador baseado também no teorema de Bayes. Vamos lá. Criamos um pipeline, extraímos feature do texto com TF-DF, que é uma maneira de você transformar texto em número. O computador não sabe fazer conta com texto, então a gente precisa extrair feature desse texto. E TF-DF é isso. Ele extrai as palavras mais importantes de um documento, né? E fizemos a classificação multinomial com naive Bayes. Fizemos a predição, beleza, e ficou horrível. O resultado foi horrível, cara. Saiu aquela lágrima aqui, eu não sirvo para isso, cara. E aí, quando isso acontece, o que a gente faz? Vamos usar um modelo mais parrudo? Vamos comprar GPU? Não. Vamos olhar para os dados. E a gente percebeu, depois de olhar para os dados, que elas eram totalmente desbalanceadas. Então a gente tem cobrança de serviço não fornecido. A gente tinha 163 exemplos só. Ao passo que interrupção e estabilidade de fornecimento, a gente tinha 54 mil exemplos. Ou seja, o algoritmo está totalmente perdido. Para ele é muito mais fácil dizer que é uma interrupção ou instabilidade de fornecimento, ele vai ter grande chance de acertar. Então a gente começou a fazer o balanceamento das classes. Então para quem tinha pouco, a gente fez upsample, a gente fez uma reamostragem com reposição, a gente duplicava aleatoriamente documentos que tinham poucas amostras, e aqueles que tinham muito a gente fazia downsample. Então no fim das contas a gente tinha o mesmo número de documentos por classe. E isso fez toda a diferença, porque agora ficou lindo. Ficou perfeito. Olha essa matriz de confusão que linda. Olha a diagonal principal dela. Azulzinha. Ou seja, a gente está acertando bastante. E ficou tão legal esse projeto que ele rendeu uma notícia no Globo. Então o MP do Rio usa robô de inteligência artificial na justiça para barrarem abusos de empresa. Então depois que a gente classificou os documentos, colocou eles nas caixinhas certas, o MP fez uma tutela coletiva e começou a processar as empresas que estavam cometendo abuso com os consumidores. Bom, outro projeto que a gente faz lá, que, na minha opinião, é o meu favorito, foi feito pela equipe de estatística, e esse projeto, assim, eu levo no meu coração, que é a análise de cluster das promotorias. Por que surgiu esse problema, né? A gente precisa fazer um diagnóstico das promotorias, a gente precisa avaliar essas promotorias. E para avaliar essas promotorias, a gente precisa comparar laranja com laranja e banana com banana. Não adianta eu comparar uma promotoria pelo nome dela. Ah, essa é da infância e juventude, essa é da infância e juventude, vou compará-las. Não. A gente vai comparar pelos documentos que elas analisam. Então, essa promotoria, ela analisa X documentos dessa classe. E essa também. Então, elas são próximas. Então, a gente fez uma clusterização das promotorias que são parecidas na vida real. Quais que são aquelas que analisam os mesmos documentos? Foi que a gente fez o seguinte. A gente pegou dados das 600 e poucas promotorias do estado do Rio de Janeiro, e a gente pegou as atribuições. Ops, aqui, achei. E a gente pegou as atribuições. Quais os documentos que elas estão analisando, né? Então, por exemplo, a segunda promotoria de justiça e tutela coletiva da infância e da juventude da capital, ela, por exemplo, analisa documentos da tutela coletiva da infância e da juventude não intencional. Acho que é isso. Então, a gente tinha essas duas informações. O nome da promotoria e os documentos que ela analisa. Só que tem um problema aqui, né? É texto. Como é que a gente vai entrar com isso no modelo, né? No nosso modelo de machine learning? E aí que veio o pulo do gato. A gente usou uma técnica que chama análise de correspondência. Análise de correspondência é uma técnica de análise multivariada, da classe análise fatorial, que ela permite a gente traduzir variáveis categóricas em números. Como é que funciona essa análise? Primeiro a gente constrói uma tabela de contingência. A tabela de contingência é o seguinte: fazer isso com pandas é mole, né? É um comando. Você passa as duas colunas que tem classes categóricas e ele já constrói para você. Inclusive, a gente chega no trabalho, a gente toma um café da Import Pandas. Pandas é nosso... Eu digo que nem programa em Python mais, é programa em Pandas. Então, como é que faz essa tabela de contingência? Para cada promotoria nas linhas, ela me dá a quantidade de documentos que ela analisa.
Então, por exemplo, a 10ª Promotoria de Justiça da Infância, da Juventude e da Capital, ela analisa 0 documentos criminal, 0 documento civil, ao passo que ela analisa 618 documentos de infância e juventude não infracional. Então, para cada promotoria, a gente criou a quantidade de cada documento que ela analisa. Isso aqui, eu esqueci de dizer que é um período do ano. A gente pegou os últimos 12 meses. Fomos no banco, baixamos esses dados dos últimos 12 meses. Então, para cada promotoria, a gente sabe a quantidade de documentos que ela analisa em cada classe. Bom, dada a tabela de contingência, a gente aplica a análise de correspondência. Então, a bibliotequinha pronta aqui já implementa várias técnicas de análise multivariada, que é essa PRINCE, já estava pronto. Você passa o número de componentes que você quer e ele transforma aquela tabela de contingência em valores de coordenada num hiperespaço, num espaço multidimensional, que no caso aqui são 31 coordenadas, né? É um R31. Então, agora sim, nós temos números para poder entrar no nosso modelo de Machine Learning. Então, agora que a promotoria, 10ª Promotoria de Infância da Juventude da Capital, ela está posicionada nesse local do espaço multidimensional, do hiperespaço. Não sei onde é, a gente não consegue visualizar, mas agora a gente consegue aplicar um caminhos. Caminhos é uma técnica de clusterização. Eu tenho um gifzinho, tomara que ele rode, que ele vai achando proximidade no espaço, né? Aqueles que estão próximos no espaço, ele tenta agrupar e diz qual cluster determinado ponto pertence. Então aqui a gente diz o número de cluster final que a gente quer extrair. Então, como são 39 atribuições, as 600 e poucas promotorias do Estado do Rio de Janeiro, elas têm 39 atribuições, então a gente precisa de 39 clusters. Número de jobs, para ser mais rápido, e a gente prediz. Então aqui, ó, é o número do cluster que a promotoria pertence. Aqui eu dei um crop, né? Mas, por exemplo, ó, a 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos está no mesmo cluster que a 10ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de Inquéritos. Ou seja, elas são parecidas, elas analisam os mesmos documentos parecidos, elas estão próximas nesse hiperespaço que a gente construiu com a análise de correspondência. Então agora a gente consegue julgar, fazer um diagnóstico. Essa promotoria está trabalhando bem? Não, porque a outra que é similar a ela está trabalhando melhor. Então a gente pode comparar promotorias parecidas. Então isso aqui, deixa eu tentar rodar como é que funciona o Caminhos, né? Então ele inicia centroides no espaço, que é um espaço R2, só tem 2 dimensões, e ele vai se movendo essas centroides para o centro dos clusters, até ele não se mover mais, que ele já finalizou. Só que isso aqui aconteceu em 31 dimensões, né? A gente não consegue visualizar. E aí no fim ele te dá os clusters. Aqui está bem bonitinho, né? E aí depois a gente faz a visualização. A equipe de BI fez essa visualização. Então a cor são os clusters, cada promotoria da mesma cor está no mesmo cluster. E o tamanho da bolinha é o volume de documentos que ela analisa. Então a gente consegue julgar, a gente consegue avaliar essa promotoria. Os promotores, servidores vão lá. Eu quero avaliar as promotorias desse cluster. Eles conseguem tirar várias métricas dessa visualização, né, dessa análise que a gente fez. Bom, pessoal, todos os nossos códigos estão no GitHub, o que a gente faz está lá. Algumas coisas não, mas a maioria está lá, 90%. Tudo que a gente fez até aqui é Python. Acho que a única coisa que a gente não fez em Python foi essa apresentação, que foi em Keynote. Mas tudo é Python, cara. É Scikit-learn, NLTK, Python, Pandas. E tá tudo lá. A gente aceita por request, é bem legal. E todos esses trabalhos que eu apresentei aqui, existem outros trabalhos, não foi feito a 2 mãos. Nós temos uma equipe completa que vai desde geógrafos que mapeiam, faz a geolocalização, até estatísticos, BI, desenvolvedor front-end. Então aqui está a nossa equipe e o nosso muito obrigado a vocês. Valeu, galera.